Por que usar o whey protein no seu processo de emagrecimento? Por que que eu coloco tanto whey protein nas receitas, né? Vocês vivem me mandando mensagem o tempo todo, Deia, por que tanto whey nas receitas? Então vamos lá que eu vou explicar para você nesse vídeo. Antes eu vou me apresentar. Eu sou Andréia Borges, nutricionista, professora e cozinheira, e o objetivo desse canal é fazer você emagrecer, ficar saudável, amar aquilo que vê no espelho e tudo isso através de uma dieta feliz. É fazer você tratar sua resistência à insulina, diabetes tipo 2, porque diabetes tipo 2 tem reversão, hipertensão, gordura no fígado, você mulher que tem síndrome do ovário policístico, a SOP, e vive tentando aí emagrecer e sabe como é difícil emagrecer com a síndrome do ovário policístico, ou tá tentando engravidar e sabe que de fato a SOP atrapalha você conseguir engravidar. Muitas mulheres nem ovulam, ficam muitos meses sem ovular. Enfim, o objetivo desse canal aqui é tratar aí a tua resistência à insulina, é fazer você entender que para emagrecer eu não preciso ficar comendo um peitinho de frango com salada. E vocês vivem me perguntando, Deia, mas por que você coloca tanto whey nas receitas? Porque o whey não é um suplemento, é bom usar esse suplemento. O whey não é só para quem é marombeiro, para quem treina. Então eu vou criar aqui uma playlist para tirar todas as suas dúvidas sobre o whey, e quero inclusive que você coloque aqui nesse vídeo quais são suas dúvidas, porque se eu for falar muito sobre o whey nesse vídeo, vai ficar um vídeo muito longo. Então, primeiro, eu vou explicar o porquê que eu uso tanto o whey nas minhas receitas, inclusive vou deixar aqui o card com a playlist que tem aqui no canal sobre as receitas com whey. Então, vamos entender. Quando a gente fala em processo de emagrecimento, a gente fala no indivíduo que está obeso. O indivíduo obeso, ele está com pouca massa muscular e está com excesso de gordura. Então, eu nunca fiz uma bioimpedância aqui no consultório. Para quem não sabe o que é bioimpedância, é uma balança que faz uma leitura de toda a sua composição corporal. É como se fosse um raio-x, é um scanner que passa pelo teu corpo e vai dizer o quanto que você tem de água, o quanto que você tem de gordura visceral, que é a gordura que está entre os órgãos, entre as vísceras, né? Que é a gordura perigosa quando ela está alta, né? Que geralmente a gente está com gordura no fígado quando isso acontece. Ela vai dizer se você tem massa muscular adequada, massa óssea, enfim, ela faz um raio-x da sua composição corporal. E eu nunca vi uma pessoa obesa que tivesse uma massa muscular adequada. Então, o que isso impacta em quê? Por quê? Uma pessoa que tem baixa massa muscular, ela vai ter um metabolismo lento. Primeiro isso, né? Eu fico com aquela lentidão para queimar gordura. Tudo acontece de uma maneira muito lenta. Segundo, a falta de massa muscular vai fazer com que eu tenha muito risco de lesão, porque vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que tem baixa massa muscular no abdômen, ela provavelmente vai ter dor na coluna, porque os músculos do abdômen ajudam na sustentação da coluna. Então, quando a gente vai envelhecendo, inclusive, a gente vai perdendo massa muscular e começa a ficar uma pessoa encolhida, né? O idoso não tem aquela tendência de ficar... as pessoas até brincam e falam assim, mas eu tô diminuindo, tem gente que chega no consultório e fala assim, eu tinha 1,70m, agora eu tô com 1,68m, 1,67m, será que eu tô encolhendo? Não, a gente não tá encolhendo de fato, né? O que acontece é que diminui a massa muscular e a gente acaba encolhendo, né? Porque encurta o músculo e a gente vai ficando, mas isso não é porque a gente diminui a altura com a idade, é porque depois dos 30 anos, a gente começa a diminuir, os hormônios mudam, né? E começa de fato o processo de envelhecimento, e quanto menos hormônio eu tenho, menos massa muscular eu vou tendo. E também tem a questão da gente começar a ter uma vida mais sedentária, e são outros fatores que a gente vai falar isso em outro vídeo, tá? Então vamos entender. Todo ser vivo, eu, você, o meu cachorro, todos os animais que andam nesse planeta aqui,
a gente tem uma meta diária de proteína. O meu metabolismo, o meu cérebro espera que eu oferte, que eu consuma uma meta mínima de proteína e uma meta mínima de calorias, tá? E o que acontece? No meu ponto de vista, tá? Porque as pessoas falam assim, porque o grande problema da obesidade hoje é o consumo de alimentos industrializados, o consumo de açúcar e de carboidratos e etc, né? Que o carboidrato seria o vilão, né? Seria o vilão do emagrecimento e seria o responsável pela obesidade. E eu não concordo com isso, tá? Qual é a minha visão? A minha visão é que todas as pessoas hoje que estão com problema, passando por um problema de obesidade, tendo dificuldade em manter o peso e controlar a vontade de comer, isso se dá porque a pessoa não faz um consumo adequado de proteínas. Quando a gente não bate a nossa meta diária de proteína, e isso é individual de cada ser vivo, a minha meta é uma, a sua meta é outra, de outra pessoa é uma outra meta, do meu cachorro é uma outra meta. Eu tô falando do meu cachorro porque vocês estão sempre vendo nas minhas aulas na cozinha, Pete, Bibi, Donatella e Valentino passando aí nos vídeos, né? Mas então, todo ser vivo ele tem uma meta mínima de proteína. Enquanto eu não bato a minha meta diária, o meu cérebro não aperta o botãozinho pare de comer. Então, como a base da alimentação da maioria das pessoas é carboidrato e são alimentos pobres em proteína, o que acontece? A pessoa acorda, come um pãozinho, 2 pãezinhos com leite desnatado, com margarina, aí depois come aquela frutinha de colação, né? Assim que a nutricionista, o nutricionista ensinou para você, ensinou para mim também quando eu era só paciente. E aí depois você vai comer aquelas 2 colheres de arroz com meia concha de feijão, ou mesmo que você não esteja fazendo uma dieta, mas que você esteja comendo livremente. Então você bota aquela montanha de arroz e feijão, aquela montanha de macarrão, seja lá o que for, e você termina de comer e já está pensando no lanche. Então você passa o dia todo pensando em comida e você o tempo todo se perguntando, mas gente, eu devo ter algum problema, porque eu pareço um saco sem fundo, né? O meu estômago parece que tem um buraco negro, porque eu como aquela montanha de comida e o botão da saciedade não é apertado. Eu nunca fico saciado, né? As pessoas chegam aqui no consultório falando, Deia, eu passo o dia inteiro pensando em comida, o que eu faço? Eu sinto muita fome, né? E quando eu vou falar em jejum intermitente, as pessoas falam, mas Deus me livre, eu não consigo, eu penso em comida o tempo todo, como é que eu vou fazer jejum intermitente? Que isso também é assunto para um outro vídeo, tá? Que a gente vai falar sobre jejum intermitente aqui também. Então entenda, todo ser vivo tem uma cota mínima de proteína e enquanto eu não bato essa cota, o meu botão saciedade não é ativado. E quando a gente fala em emagrecimento, a gente precisa recuperar o metabolismo, recuperar a massa magra e eu preciso dar saciedade para aquela criatura que está enorme. A criatura está com 100 e tantos quilos, 200 quilos. Aquela criatura e só pensa em comer o dia inteiro. Eu preciso dar um jeito de acalmar o coração dessa pessoa, né? Fazer com que ela pare de pensar em comida o tempo todo. E eu preciso que esse botão saciedade seja apertado. Só que quando a gente fala em emagrecimento, tem que haver déficit calórico. Eu tenho que consumir menos calorias do que o que eu gasto. Vocês concordam? Isso é um conhecimento que todo mundo tem, né? Todo mundo fala, olha, para emagrecer eu tenho que comer menos calorias do que eu gasto. Ok, só que seria só contar calorias, então quer dizer que se eu comer a quantidade de calorias, digamos que eu consuma 1.200 calorias de pãozinho, 1.200 calorias de Nutella, tá tudo bem? O meu cérebro vai entender como saciedade? Claro que não, porque são alimentos que não têm proteína. Lembra que eu falei que o cérebro só aperta o botão saciedade quando eu bato a minha cota de proteína? E o que eu quero fazer com o indivíduo que está obeso? Até para dar uma animada para ele. Eu quero fazer com que ele aperte o botão saciedade logo, para ele parar de pensar em comida, e que ele faça isso com pouca caloria. Por quê?
Porque eu consumindo muita proteína e pouca caloria, eu vou trazer um emagrecimento mais rápido. E isso motiva a pessoa a continuar dentro do processo de emagrecimento. Você concorda? Porque entenda uma coisa, se você emagrecer 20 quilos em um ano, é diferente de você emagrecer 20 quilos em 4 meses, em 6 meses. Você concorda que te dá uma motivação muito maior em você ficar firme? Então, é isso que o Whey Protein vai trazer para a vida da gente. É muita proteína com pouca caloria. Então, para você ter ideia, uma dose de Whey de 25 gramas, ela vai ter em torno aí de uns 115, dependendo da quantidade de carboidrato que tem ou da marca, 130 gramas de proteína, de calorias, tá? E isso vai fazer com que rapidamente, dependendo da quantidade que eu use do Whey Protein e da estratégia, que rapidamente eu bata a minha cota de proteína e não gastando tanta caloria. Então o meu botão saciedade ele é apertado rapidamente, sem eu ter consumido muita caloria. Então você está entendendo o porquê que eu acrescento o Whey Protein nas minhas receitas? Porque eu tenho o intuito de aumentar a quantidade de proteína. Você vai comer um pedaço de bolo de chocolate, né, como bolo proteico ou outras receitas, e você vai falar, nossa, eu tô bem, nossa, eu sou agora uma pessoa chique, fina, que eu não como mais o bolo inteiro, eu como uma fatia do bolo. Então é fazer com que todas as receitas deliciosas que eu faço aqui no canal, que você tenha tanta saciedade que você não vai comer o bolo inteiro, não vai comer a receita inteira, entendeu? Então o Whey Protein, além de ter essa finalidade de trazer para você um consumo de proteína alto, com pouca caloria, aí agora eu vou falar de outras propriedades benéficas, tá? É claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu quero trazer vários vídeos curtinhos falando de cada detalhe do Whey Protein. Então, o Whey Protein, além de trazer essa saciedade para ajudar você a bater a sua cota de proteína, ele é uma proteína que já está pré-digerida, tá? Então, assim, eu não vou precisar ter muito trabalho para que esses aminoácidos sejam absorvidos. E por que isso é importante? Porque depois de uma certa idade, depois dos 30, a gente começa a diminuir a produção de ácido clorídrico. E a digestão já não é tão boa como era antes. E também tem a ver com o consumo inadequado de vários alimentos que a gente consome. O uso desses omeprazóis da vida, desses prazóis da vida, que fazem com que a gente comece a ter uma digestão dificultada. A diminuição de enzimas digestivas. Então, quando eu trago uma proteína que é de fácil absorção, isso vai ajudar muito o idoso, principalmente o idoso. Na terceira idade, eu digo que é obrigatório. Para mim, o Whey Protein deveria ser usado por todas as pessoas, bebê, criança, jovem, adulto, gestantes, e principalmente os idosos, porque quanto mais velho a gente fica, pior é a digestão, pior é a absorção. Então eu estou trazendo um alimento de alto valor biológico que vai aumentar a imunidade. O Whey Protein, ele tem uma globulina que chama lactoferrina. O que a lactoferrina faz? Ela aumenta o nosso sistema imunológico, sim, e principalmente contra doenças virais. Olha que incrível, gente. Então, uma pessoa que usa o Whey Protein diariamente, ela vai ter uma imunidade blindada. Ela vai ter menos possibilidade de desenvolver doenças virais. E isso é comprovado em artigos científicos. Isso não sou eu que estou inventando, tá? Sem falar que o Whey Protein, ele vai te ajudar na parte óssea. Então, a pessoa que faz uso de Whey Protein constantemente, dificilmente ela vai ter osteoporose. Olha só que incrível, gente. Então, a gente está sempre associando o uso do Whey Protein com atividade física, né? É coisa de marombeiro, mas não é. O Whey Protein não é um suplemento, é um alimento. Eu não vou entrar nos detalhes do processo de fabricação, mas sabe aquele sorinho que tem no iogurte? Aquele sorinho que tem no queijo Minas, no queijo fresco? Então, o Whey Protein é a proteína do soro do leite, a proteína que é extraída daquele
daquele sorinho. Então é comida, gente, de origem animal, que é o tipo de alimento que tem mais nutrientes, que tem mais densidade nutricional pra gente. Então o whey protein, tira da tua cabeça que é suplemento de marombeiro, só toma whey protein quem treina. Não, o whey protein deve ser usado por todas as pessoas, na minha opinião. É obrigatório usar whey protein? Não, claro que não. Mas entenda, a nossa alimentação, ela é muito ruim, né? A alimentação de todo mundo é muito ruim. Então, como as pessoas atualmente têm uma tendência maior a querer tudo mais prático, o whey protein é um super coringa para você levar na tua bolsa. Para substituir uma refeição, você pode estar na rua, de repente não teve tempo de almoçar, você está trabalhando, entrou numa reunião, aí você vai substituir por uma refeição, substituir até por 2 refeições, substituir o jantar. Muitas pessoas não sabem que o whey protein está presente nas fórmulas infantis de bebê. Dá uma olhada lá naquelas fórmulas que você compra carésima. Tem whey protein lá, a proteína do soro do leite, enfim. O whey protein é um alimento padrão ouro, digamos assim, super coringa, que vai te ajudar incrivelmente no teu processo de emagrecimento, no retardo do seu envelhecimento, para ficar com a pele mais bonita, unhas, cabelo, aumentar a imunidade, diminuir flacidez, enfim, é maravilhoso, é um santo remédio. E esse vídeo tem o objetivo apenas só de dar uma pincelada, tá? Eu espero que eu tenha me feito entender. O vídeo já tá passando dos 16 minutos e não tem edição, né? A ideia é que eu trazer vídeos para vocês sem edição, porque é sempre para você entender na íntegra, tanto em relação às receitas, como a minha linha de raciocínio. Então, acho que quando você corta o vídeo, vai fazendo a edição, meio que perde a ideia do vídeo, tá? Então, às vezes tem um errinho aqui, outro acolá, vocês me perdoem, tá? Eu espero ter esclarecido. Então, lembrando que existe uma meta diária de proteína que todos os seres vivos têm que bater. E o whey protein me traz muita proteína com pouca caloria, que é uma ferramenta incrível para o teu processo de emagrecimento, para reversão de diabetes tipo 2, para tratar sua resistência à insulina, para ser usado pelo seu pai, seu avô, por pessoas acamadas. Enfim, o whey protein pode ser usado por todo mundo, a não ser que você tenha alguma alergia, né? Mas raramente você vê alguém que tem alguma intolerância ao whey protein, tá? Então, coloca aqui nos comentários que dúvidas você quer que eu tire sobre o whey protein, e eu vou criar hoje uma playlist para trazer todas as informações sobre o whey protein, tá bom? Então eu espero que eu tenha clareado um pouco as ideias. Eu tentei ser clara, eu tentei ser o mais clara possível, tentei não ficar usando palavras técnicas. Eu quero falar com você aqui no canal de uma maneira muito... eu quero trazer uma linguagem muito simples para que você entenda. Então, assim, esse canal ele não é para profissional de saúde, mas é para você, papai, mamãe, vovô, que não tem nenhuma obrigação de saber palavras difíceis da área de saúde, tá? Então, quero trazer tudo com uma linguagem muito simples, e eu espero que eu tenha clareado um pouco as ideias aí para você, e o porquê que eu trago tanta receita com whey protein, porquê que eu falo tanto de whey protein, tá bom? Então, espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que ele traga... tenha clareado as suas ideias aí. Comenta aqui, por favor, se você está entendendo um pouco mais sobre o whey e que dúvidas você quer que eu tire. Ou não só sobre o whey, sobre outras coisas também ligadas a diabetes, jejum intermitente, low carb, resistência à insulina e outras coisas mais que você queira saber dentro da área de saúde e nutrição, tá bom? Beijo pra você!